No mundo do futebol, é cada vez mais difícil encontrar jogadores que realmente tenham amor pela camisa. Tem cara que desperdiça um legado em busca de grana, outros ambicionam títulos, mas tem também aqueles com o ego inflado, que acham que são maiores do que o clube. Depois da chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras, decidimos olhar para esse e outros 4 casos em que um jogador se mudou para o rival, enfurecendo a torcida. Se liga. Não sei vocês, mas quando pensamos em traição no futebol, logo vem à cabeça a relação entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Os bávaros já surrupiaram vários craques da Muralha Amarela, como Lewandowski e Hummels, mas o caso mais icônico é o de Mario Götze. O meia chegou ao Borussia ainda criança, com apenas 9 anos, e rapidamente foi tratado como a joia da base, o mais promissor de sua geração. Aos 17, estreou como profissional sob o comando de Jürgen Klopp, e em pouco tempo virou titular absoluto. Em 2011, com apenas 18 anos, conquistou sua primeira Bundesliga, sendo peça fundamental na campanha que quebrou um jejum de 9 anos. Na temporada seguinte, ajudou o time a faturar mais uma Bundesliga e a DFB Pokal, a Copa do Brasil da Alemanha. Na seleção alemã, também ganhou espaço muito rápido e até marcou o gol contra o Brasil em um amistoso, mas a treta de verdade começou na temporada seguinte, quando o Dortmund chegou à final da Champions League, justamente contra o maior rival, o Bayern. 2 dias antes da semifinal, uma bomba explodiu em Dortmund. O jornal Bild revelou que Pep Guardiola, que assumiria o Bayern ao fim da temporada, havia pedido a contratação de Götze. A diretoria bávara já tinha avisado aos empresários do jogador que pagaria a multa rescisória de 37 milhões de euros e o acordo salarial já estava fechado, tudo na mocada, sem sequer um contato prévio com o Borussia. Imagina a reação da torcida ao descobrir isso pela imprensa. E pior, junto com o próprio clube. Camisas queimadas, pichações de Judas e traidor nos arredores do Signal Iduna Park e um ambiente de hostilidade total. No jogo contra o Real Madrid, Götze foi vaiado o tempo todo e xingado sem massagem. Klopp tentou apaziguar os ânimos, dizendo em coletiva que o problema era a multa baixa e que no futebol essas coisas acontecem, mas não adiantou. O ódio já estava instaurado. Resumo da ópera. O Bayern venceu a final da Champions. O Dortmund ficou com o vice e Götze nem entrou em campo. No Bayern, o meia nunca rendeu o esperado. Ficou ofuscado por Müller, Ribéry e Robben e após 3 temporadas foi vendido. Sabe para quem? De volta ao Borussia por 22 milhões de euros. Claro que a torcida não recebeu bem esse retorno e a imprensa local caiu matando em cima da diretoria. Além do estigma de traíra, o jogador já sofria com problemas físicos constantes. Pouco depois de sua volta, em 2017, veio o diagnóstico que mudaria tudo. Uma doença rara chamada miopatia metabólica, que causa uma espécie de atrofia muscular localizada e impede o corpo de ter o mesmo desempenho de antes, o que poderia tirá-lo dos gramados, mesmo com tratamento. Essa condição acabou sensibilizando até os mais haters. Aos poucos, o lado humano falou mais alto, e Götze passou a receber apoio dentro do clube. Hoje, já sem o mesmo brilho de antes, ele ainda joga, defendendo o Eintracht Frankfurt e contribuindo como pode. Mas, independentemente de toda a polêmica, Mário sempre terá um lugar especial na história do futebol. Foi ele quem marcou o gol do título da Alemanha na final da Copa do Mundo de 2014 contra a Argentina, um momento que nenhum torcedor alemão vai esquecer. Bora falar de um caso recente do futebol brasileiro, quando Caio Paulista trocou o São Paulo, após ser campeão da Copa do Brasil, pelo rival Palmeiras. Para refrescar a sua memória, ele estava no tricolor paulista por empréstimo do Fluminense, onde havia perdido espaço. No Morumbi, mostrou sua melhor versão, sendo uma peça importante no elenco, algo que fez a torcida apoiar a ideia de sua contratação definitiva. Mas aí entrou um novo player no jogo. O Palmeiras de Leila Pereira ofereceu quase o dobro do que a diretoria do São Paulo propôs ao Fluminense. A negociação agradou o presidente Mário Bittencourt, que viu com bons olhos colocar quase 20 milhões no caixa do clube carioca. A história poderia ter sido apenas mais uma situação em que um jogador comum em boa fase se muda para o rival, mas Caio Paulista decidiu inflamar os ânimos da torcida tricolor para ser mais aceito no palestra. No dia 25 de dezembro, enquanto os são paulinos esperavam um presente de Natal da diretoria, Caio altera a foto de perfil e exclui todas as menções ao clube nas redes sociais. No dia seguinte, ele posta uma foto usando a música Vou Buscar do Hariel,
que fala sobre superação ao se afastar de pessoas falsas e mentirosas. Em 5 de janeiro de 2024, é anunciado pelo Palmeiras e muda o texto do perfil para Caio do bicampeão paulista, em tom provocativo tanto para a instituição São Paulo quanto para sua torcida. Não demorou para hashtags como Judas, traíra e traidor crescerem na internet e a animosidade escalou até o primeiro confronto entre as equipes, na Supercopa do Brasil, em 4 de fevereiro. Naquele jogo, Caio foi bastante vaiado e nem saiu do banco. Quando o Palmeiras perdeu o título, a transmissão focou em sua reação, uma verdadeira cara de bunda que virou meme entre os tricolores. Ele ficou apenas 1 ano no Palmeiras, sem grandes atuações e amplamente criticado. No Galo, ainda não encontrou seu espaço e muito menos caiu nas graças dos torcedores. Um jogador normal que, por um momento, achou que era craque. Quando se fala em rivalidade, poucos confrontos no mundo são tão tensos quanto Galatasaray versus Fenerbahçe. Os turcos têm uma paixão descomunal pelo futebol. Tenho certeza que você já viu cenas bizarras, como invasões de campo, tipo naquela treta do Felipe Melo. Seja qual for o esporte, e até no feminino, se você pesquisar em turco vai encontrar todo tipo de absurdo envolvendo esses dois clubes. Mas, sem dúvidas, o jogador lembrado como o maior traidor da história de Istambul é Emre Belözoğlu. Ele nasceu em Pendik, no lado asiático de Istambul, considerado o território do Fenerbahçe, mas foi na base do Galatasaray que começou a brilhar, tornando-se profissional com apenas 16 anos. Em pouco tempo, virou titular e se tornou o grande armador do time, mostrando uma visão e qualidade impressionantes para a idade. Participou da chamada Geração de Ouro do Galatasaray, conquistando 4 títulos da Liga Turca e a Copa da UEFA, o atual equivalente à Liga Europa, o primeiro título europeu da Turquia. O destaque naquele torneio abriu portas para os grandes da Europa. Emre se transferiu para a Internazionale por 10 milhões de euros. Lá, enfrentou desentendimentos com os técnicos Hector Cooper e depois Roberto Mancini, e acabou saindo por apenas 5 milhões de euros rumo ao Newcastle United. Na Inglaterra, não caiu no gosto da torcida, principalmente por causa das constantes lesões que o afastaram das partidas importantes. Depois de 2 anos, surge a proposta do Fenerbahçe, que pagou praticamente o mesmo valor que os Magpies haviam investido para contratá-lo. A reação dos fãs do Galatasaray foi intensa. Antes mesmo de sua chegada, a família de Belözoğlu, bastante conhecida na cidade, sofreu ameaças graves. A imprensa turca botou lenha na fogueira, inflando a situação com conteúdos sensacionalistas. Jornalistas enfatizaram que Emre nunca teria amado o Galatasaray, usando fotos do quarto dele na infância com pôsteres de ídolos do rival, reforçando a ideia de que seu destino sempre seria o Fenerbahçe, tornando aquela situação cada vez mais perigosa. A tensão só diminuiu quando ele finalmente chegou ao clube e deu sua primeira entrevista, ignorando completamente seu passado no rival e afirmando que queria ser fundamental no futuro do Fener. Ele alugou uma casa nos arredores da capital e manteve sua família em sigilo por um tempo com a ajuda dos diretores do clube até que a situação se acalmasse. Nos anos seguintes, Emre mostrou sua capacidade em campo e se tornou ídolo do Fenerbahçe, mas a máscara de bom caráter durou pouco. Ele se envolveu em um episódio de racismo, chamando um oponente com a palavra N em inglês, captada pela leitura labial e amplamente divulgada na Europa. Mas quando o criminoso reencontrou a vítima, a lei do retorno deu um pouco do que ele merecia. Hoje, Belözoğlu é treinador do Antalyaspor, mas na memória dos torcedores do Galatasaray, ele ainda é conhecido como Hain Emre, ou seja, Emre, o traidor. Deixa eu lembrar vocês que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por aqui focamos nosso trabalho na análise de dados e estatística, só que de vez em quando gostamos de trazer conteúdos diferentes. Se está curtindo, deixe o seu like, faça parte da nossa comunidade através da sua inscrição e responda nos comentários. Acha mesmo que existe essa parada de traição no mundo do futebol? Ou você pensa que negócios são negócios e esse tipo de paixão fica à parte? Há poucos meses, Carlos Miguel participou do Podpah e contou um pouco de sua vida.
As origens humildes, uma tragédia cabulosa na infância e todas as dificuldades para se tornar profissional. É uma trajetória de superação que revela muito da sua personalidade. Determinada, resiliente e bastante ambiciosa. O goleiro iniciou a carreira no Internacional, mas admite que naquela época faltava maturidade. Saía demais à noite em Porto Alegre e isso atrapalhou sua evolução. O primeiro jogo como profissional aconteceu em 2021 por empréstimo no Boa Esporte, onde foi destaque no Campeonato Mineiro. Na volta ao Colorado, o clube tentou reintegrá-lo, mas a renovação emperrou. Ele diz na entrevista que queria mais espaço e ainda sabia que estava numa pré-lista para as Olimpíadas de Tóquio. É bom citar que não encontramos absolutamente nada sobre essa afirmação. O que se sabe é que o Inter não cedeu, afastou o goleiro e acabou tirando qualquer chance dessa suposta convocação. É nesse momento que aparece Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, oferecendo um contrato de 5 anos. Carlos aceitou, se mudou para São Paulo e só estreou no ano seguinte contra o Galo no Mineirão. Desde então, cada vez que foi escalado deixou ótima impressão, até conquistar a titularidade em 2024. É aí que a história começa a pegar fogo. Considerado por muitos o maior ídolo da história do Corinthians, Cássio enfrentava uma fase terrível dentro de campo e ainda pior fora dele. Se tornou alvo da imprensa, um escudo para a comissão técnica justificar resultados e era muito cobrado pela torcida. Sendo sincero, ele realmente não estava vivendo seus melhores dias e o ciclo no clube parecia estar acabando. Acredito que até o mais fiel torcedor tivesse esse entendimento, mas com certeza não da forma como aconteceu. Quando ele vai de forma justa para o banco, Carlos Miguel pega absolutamente tudo. Nas 25 partidas que fez em toda a sua história no clube, perdeu apenas 2. Pensa se esse cara não é um baita goleiro. Obviamente, o bando de loucos já estava enxergando nele o sucessor do Cássio e o próprio demonstrava sua vontade de escrever uma história no Corinthians. Esquentando o banco, sendo extremamente criticado e vendo um jovem goleiro buscando seu espaço, Cássio entendeu que era hora de partir e as coisas aconteceram bem rápido. Em pouco tempo, ele já estava em Belo Horizonte a serviço do Cruzeiro. Hoje, todos enxergam que foi o melhor para ambos os lados, mas teve uma situação que torna a versão que Carlos Miguel dá dos fatos bem discutível. Quando Duílio contrata o goleiro livre no mercado, seus empresários estipularam uma cláusula no contrato deixando a multa rescisória em apenas 4 milhões de euros para clubes da Europa no último ano vigente. Isso é fato. Ele afirma que seus agentes tentaram renovar antes de entrar no último ano de contrato. Outro fato. O que ele não conta é a pressão que seu staff fez em Augusto Melo, exigindo mais minutos para renovar com o clube. Quando ganha o tal espaço e finalmente se torna titular, recusa a renovação, tendo em mente que sua multa era muito acessível e que qualquer clube mediano europeu faria sua contratação. O goleiro criou um jogo nos bastidores para fazer do Corinthians uma vitrine, mas também não dá para passar pano para ambas as diretorias do clube. Duílio e Augusto são as duas faces de uma mesma moeda. Péssimos gestores que usaram o clube por motivos escusos e o deixaram no maior caos de sua história. Quando ele assina com o Nottingham Forest, a Fiel já o enxergava como um traidor. Nem precisava do Palmeiras. Quando chegou na Inglaterra, percebeu que não seria tão simples alcançar a titularidade, já que o belga Mats Sels estava em grande fase. Ele até fez um jogo aqui e outro ali, com algumas falhas e grandes defesas, mas nunca pela Premier League. Na entrevista ao podcast, ele basicamente afirma que sabia da possibilidade de ser uma opção para a seleção se continuasse no Corinthians. Mas a sua ambição em se tornar um dos melhores goleiros do mundo, usando Alisson e Ederson como referência, foram o combustível para a mudança. Só que a sua passagem pelo Forest durou apenas um ano. Há poucos dias, foi dispensado por Nuno Espírito Santo e colocado na lista de transferências. O Palmeiras, que está vivendo uma situação de desconfiança com o Everton, não perdeu tempo e foi atrás do Carlos Miguel. Uma decisão excelente por parte da diretoria, pois o goleiro é realmente muito bom. Para quem se declarou falando que priorizaria o Corinthians quando fosse embora da Inglaterra e cantou a música tema da provocação do confronto, Carlos Miguel pode ser considerado um belo traíra, mas também tem espaço para outras interpretações. Qual é a sua? Meu povo, existem países onde o futebol tem uma dimensão gigantesca, mas como não temos acesso aos seus campeonatos, muitas vezes não conseguimos ter noção da magnitude de certas rivalidades, como é o caso do Zamalek versus Al-Ahly, no Egito. O que posso afirmar é que o ódio entre os torcedores vai muito além do futebol, e começou ainda na fundação dos dois times, há mais de 100 anos.
Entre os ídolos mais recentes do Zamalek está Ahmed Sayed Zizou, ponta que ganhou destaque no futebol português e foi contratado pelo clube em 2019. Foi lá que o jogador viveu seu auge, com temporadas de altíssimo nível, sendo peça-chave no bicampeonato egípcio, tricampeonato da Copa do Egito e bicampeonato da Champions Africana. Imagina o nível de idolatria que esse cara conquistou entre os torcedores do Zamalek, um clube historicamente menos favorecido financeiramente, empilhando troféus em cima do Al Ahly. Mas o destino reservou outro caminho. Ele acabou se juntando aos rivais. Em março deste ano, Zizou recusou uma proposta de renovação do clube que defendia há 6 anos para ficar livre no mercado. O que poucos sabiam era que, nos bastidores, ele já tinha tudo alinhado para defender o Al Ahly a partir do Super Mundial. Antes mesmo do acordo ser oficializado, em abril, o Zamalek emitiu uma nota acusando Zizou e o Al Ahly de violar os regulamentos de transferência por terem concluído negociações antes do término do contrato. No mês seguinte, quando foi finalmente anunciado pelo rival, a publicação nas redes sociais chegou a 27 milhões de visualizações em 24 horas. Para você ter ideia da dimensão que teve no Egito, foi nesse momento que a rivalidade pegou fogo, não só entre torcedores com as ofensas de traidor. A situação escalou para dentro do vestiário que ficou rachado, já que havia muita rejeição à contratação de Zizou por parte do elenco. Rami Rabia, um dos líderes do grupo e revelado pelo clube, que estava há mais de 10 anos no time, simplesmente se desligou da equipe. Para piorar, Zizou entrou com uma ação judicial contra o Zamalek, cobrando uma quantia que o ex-clube devia. Lógico que ele merece receber todos os valores acordados, mas todos esses fatores contribuíram para a deterioração da imagem pública do jogador, que acabou sendo mal visto tanto por torcedores do Zamalek quanto do próprio Al Ahly. Apesar de ter publicado mensagens afirmando que se orgulha de ter vestido a camisa do Zamalek, ele acabou se tornando o símbolo de Judas no Egito. Essa história ainda está fresca por lá e pode render novos capítulos.